Olá pessoal, vamos continuar a nossa discussão falando sobre o momento. Na aula passada, nós vimos a normalização, o porquê ela funciona e fizemos também a prova matemática mostrando que de fato ela é válida. Hoje nós vamos fazer algo similar com o momento. Vamos começar com uma analogia entre a nossa teoria clássica e a nossa teoria quântica. Bom, nós sabemos que um dos objetivos da teoria clássica é achar a posição em função do tempo. E, analogamente, nós vimos a nossa função de onda psi de xt nos vídeos anteriores. Agora, quando a gente quer encontrar velocidade na teoria clássica, o que a gente faz? A gente deriva a nossa posição. Então, nós temos aqui a derivada da posição em relação ao tempo. Daí a gente pode falar, para achar então a velocidade na teoria quântica, a gente precisa também fazer a derivada da nossa função de onda. Então a gente poderia dizer algo do tipo, que a gente quer tirar a nossa derivada parcial aqui em função do tempo da nossa função de onda psi. Só que lembrem-se que a gente não tem uma posição definida na teoria quântica. Então nós também não temos uma velocidade definida. Então, nós não podemos criar uma analogia exata entre essas duas teorias quando a gente está falando sobre velocidade. Então, isso aqui não funciona para velocidade. Ao invés disso, nós vamos usar o valor esperado da posição. Vamos colocar aqui. O valor esperado da posição tem a seguinte cara. A gente tem a integral aqui de menos infinito a infinito da posição multiplicado pela nossa densidade de probabilidade. Então, para uma partícula no estado psi, nós vamos ter que o valor esperado da posição vai ser dado por essa integral aqui. Só que isso não significa que se a gente medir a posição de uma partícula várias vezes, que isso será a média dos resultados que nós vamos obter. Ao invés disso, vai ser a média das medidas de posição de um conjunto de partículas no mesmo estado psi. Então, se a gente analisar a taxa de como essa medida muda, nós vamos ter uma aproximação da velocidade. Então, vamos criar uma expressão que a gente pode resolver e que vai nos dar um valor definido. E o que isso quer dizer? Que nós queremos descobrir a taxa de variação do valor esperado da posição em relação ao tempo da soma de todos os valores de posição de um conjunto de partículas no estado psi. Mas como o nosso psi ele é em relação à posição quanto em relação ao tempo, nós temos que tirar então a derivada parcial da posição em relação ao tempo da nossa densidade de probabilidade. E aqui o livro do Griffiths ele faz uma visualização bem legal. Ele diz o seguinte, para a gente imaginar um conjunto aqui de garrafas, que está numa prateleira, e cada uma dessas garrafas aqui contém um estado psi, em relação aqui ao centro da garrafa. E todos esses estados aqui, eles são os mesmos. Então, ele designa um aluno para cada uma dessas garrafas aqui e pede para eles medir a posição das suas respectivas partículas dentro da garrafa. Depois, em seguida, eles constroem, então, um histograma dessas posições medidas, dos resultados, que vai corresponder à densidade de probabilidade. E depois eles vão calcular a média que vai concordar com o valor esperado da posição. Resumindo, pessoal, o valor esperado vai ser o quê, então? A média das medições em um conjunto de sistemas preparados de forma idêntica, e não a média de medições repetidas em apenas um único sistema. E é isso aqui que vocês devem ter em mente, porque isso aqui é bastante importante. Bom, então conforme o tempo passa, a gente sabe que o valor esperado da posição vai mudar. Mas quão rápido
o valor esperado da posição muda. Então, vamos usar essa equação aqui. Só vamos escrever ela de uma maneira um pouquinho diferente. Vamos escrever ela assim. E por que escrever ela dessa maneira em específico aqui? Porque nós já resolvemos essa parte aqui no nosso vídeo anterior. Vamos colocar o resultado dessa função aqui embaixo, para vocês relembrarem. Aí está, perfeito. Então, nós podemos substituir essa nossa função aqui com essa daqui, já que a gente já sabe o resultado. Vamos fazer isso, então, aqui embaixo. Então, eu acho que eu vou copiar essa nossa equação aqui, para ficar mais fácil de a gente ver o passo a passo. Vamos colocar ela aqui. Então, agora no lugar disso, nós vamos colocar essa nossa função aqui. Fazendo essa substituição, então, nós vamos ficar com a seguinte expressão. Bom, isso aqui é uma constante, então nós podemos tirar para fora da nossa integral. Fazendo isso, nós vamos ficar com o seguinte. E agora nós precisamos resolver essa integral aqui. E se vocês notarem, nós temos aqui uma integração por partes. Lembrem-se lá da nossa regra de integração por partes. Então, a gente tem uma integral du dv, que vai ser igual a u vezes v, menos a integral dv du. Então, nós precisamos encontrar aqui o nosso u, o nosso v, o nosso du e o nosso dv. Então, nós podemos chamar aqui o nosso x du. Esse nosso termo aqui do nosso dv. Então, vamos colocar aqui no cantinho. O nosso du vai ser igual a dx. E o nosso v vai ser igual a essa expressão aqui. Então, agora vamos substituir aqui da nossa integração por partes. Então, vai ficar com o seguinte. Perfeito. Analisando esse nosso primeiro termo aqui, nós já sabemos que vai dar zero. E aqui nós temos uma outra integração por partes. Então, vamos colocar essa parte aqui um pouco mais para baixo. Aí. Então, agora nós temos, vamos chamar esse aqui do nosso v, esse aqui do nosso du, esse aqui do nosso dv e esse aqui do nosso v. Desculpa, do nosso u. Vamos, então, novamente substituir aqui na nossa regra de integração por partes. Ok, vamos já simplificar essa nossa expressão aqui. Avaliando aqui, nós sabemos também que vai dar zero. E aqui nós temos um sinal de menos com outro sinal de menos que vai dar mais. Então, vamos reescrever essa expressão sem esse termo aqui, já com essa soma. E olha só, reescrevendo essa expressão aqui de cima, aqui embaixo, nós notamos que essas duas integrais aqui, elas são exatamente as mesmas.
Então, a gente pode somar essas duas integrais e reescrever essa expressão. Vamos fazer isso. Então, nós vamos ter aqui a derivada total em relação ao tempo do valor esperado, igual menos IH cortado sobre 2m, multiplicado por 2, multiplicado pela integral de infinito a menos infinito, de π estrela, derivada parcial de π em relação à posição, dx. E aqui a gente já vê que esses dois cortam, então a gente pode simplificar essa expressão dessa maneira. E essa nossa expressão aqui é, então, o valor esperado da velocidade do valor esperado da posição, que também vai ser uma probabilidade. Então, é como se essa expressão aqui nos dissesse como nós podemos calcular o valor esperado da velocidade lá da nossa função de onda π. Então, em poucas palavras, nós podemos dizer que o valor esperado da velocidade é igual à derivada do valor esperado da posição em relação ao tempo. E aqui a gente tem que prestar bastante atenção, porque a gente está falando sobre a velocidade do valor esperado da posição, que não é a mesma coisa que a velocidade da partícula. Então, nada do que a gente viu até agora nos permite calcular a velocidade da partícula. Então, na verdade, na mecânica quântica, nem fica claro o que significa velocidade. Se a partícula não tem uma posição determinada, antes da nossa medição, ela também não vai ter uma velocidade bem definida. Isso o livro do Griffith deixa bem claro. Então, o que a gente está fazendo agora, na verdade, é obtendo a probabilidade de um determinado valor. Então, a gente postula aqui que o valor esperado da velocidade vai ser igual à derivada em relação ao tempo do valor esperado da posição. É isso que a gente tem aqui. E como é mais comum nós usarmos o momento, a gente pode reescrever essa nossa expressão. Nós sabemos que o momento é igual a massa vezes a velocidade. Então, a gente vai ter que o valor esperado do momento vai ser igual a massa multiplicado pela derivada em relação ao tempo do valor esperado da velocidade, que vai ser igual a menos IH cortado. E aqui, generalizando, a integral de π estrela, a derivada parcial de π em relação à posição dx. Esse aqui, então, é o nosso resultado do momento de uma partícula, ou o valor esperado do momento de uma partícula. E aqui o livro do Griffith também nos dá uma maneira melhor para a gente escrever essas expressões aqui. Então, nós temos que o valor esperado da posição vai ser igual a essa expressão aqui. E o resultado do valor esperado do momento vai ser igual a essa expressão. Então, isso daqui e isso daqui é o que nós chamamos de operadores. Aqui nós temos o operador que representa a posição e aqui nós temos o operador que representa o momento, que a gente vai ver mais futuramente o que eles representam. Por que a gente escreve assim? Porque o operador ele vai operar sobre o nosso psi. Então, fica mais cômodo nós escrevermos as nossas expressões dessa maneira. Então, nós fazemos como se fosse um sanduíche. Para calcular o valor esperado, a gente vai colocar os operadores aqui no meio, entre o psi e o psi estrela, e depois nós integramos. Só que isso vai ficar mais caro no futuro. E era isso para essa aula. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o princípio da incerteza. Até lá!